Bem, bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer a oportunidade à nossa relatora, parabenizar também pelo trabalho maravilhoso que está fazendo, extremamente dedicada, e eu tenho que ter muita força, né, para dar conta de tudo. Cumprimentar todos os que estão na mesa, em especial o Renê, que é meu conterrâneo, foi superintendente da nossa Secretaria de Estado quando eu era quase uma criança, né, Renê? E assumi a Secretaria Municipal de Saúde de Saudade de Iguaçu, porque isso foi lá na década de 90, então não é que eu sou velha, é que eu era muito nova na época. Saudar todos vocês que estão aqui presentes nessa audiência pública, mas o que eu gostaria de trazer, só como título de colaboração, Adriana, é que eu sei que o desafio teu aqui, dentro dessa perspectiva que foi dividida a subcomissão de saúde, é muito mais amplo do que a questão dos consórcios. Mas também a parte principal, que é a regionalização, seguramente passa pelos consórcios. Então, o que eu entendo que aconteceu, porque eu venho eu venho acompanhando a trajetória dos consórcios, então, desde daquela época, para vocês terem uma ideia, quando eu fui secretária, foi na época da descentralização da saúde, a gente estava ainda com aquela história de NOB, NOB 96, não me lembro, acho que 91, 96, uma coisa assim. E a gente foi, por exemplo, a nossa região, que ficava no interior do estado do Paraná, foi uma região que acabou se estruturando por necessidade da municipalização, através dos centros regionais de especialidades que era do estado. Então, naquele momento, o Estado repassou para os municípios, na modalidade de consórcio, os centros regionais de especialidades. E, enquanto tinha-se médicos que eram do INAMPS ou eram do Estado, existia esse custeio, pelo menos, da parte do ambiente físico e de alguns profissionais. O problema é que esses profissionais foram se aposentando, a estrutura foi ficando precária e não houve mais uma contrapartida, né, nem do Estado, nem da União. Hoje a gente fez um levantamento a pedido do Ministério e a gente percebeu assim que já se desenvolveram muitos consórcios em diversos estados do Brasil. Não são todos que têm, tem alguns que não têm. E eu acho que a experiência mais rica que se tem em questão de consórcio é a experiência do Paraná. Porém, essa experiência custa muito caro para o estado do Paraná. Voltando lá para a região sudoeste, que foi um dos primeiros consórcios a serem instituídos no estado, hoje ela é uma região que tem mais de 95% de resolutividade. E muito disso devido à estruturação dos consórcios. O problema é que essa resolutividade ela custa muito alto para os municípios. Nós fizemos mais ou menos uma estimativa, através de um trabalho que a Rede Nacional dos Consórcios fez, junto com a Associação de Consórcios do Estado do Paraná, que, de todos os consórcios que nós temos lá no Estado, eles são financiados, na sua maioria, em média, 87% pelos municípios, 12% pela União e 1% pelo Estado. Então, aqui foi apresentado para o ministro também algumas incongruências que a gente precisaria resolver, alguns desafios que a gente tem que resolver. Por exemplo, os consórcios, eles têm uma produção, e essa produção não aparece em lugar nenhum, a não ser na conta do município. Então, os consórcios que existem com o CNES, no Ministério da Saúde, são 214. Porém, os que aparecem com produção informada é só 47. O nosso, lá da nossa região, porque nós fizemos o consórcio naquele momento da descentralização, a gente conseguiu alocar os recursos dos municípios, uma parte para o consórcio, através do município gestor, que é Pato Branco, mas ele faz a informação da produção e repassa o recurso, embora hoje isso representa menos da metade de toda a produção que é realizada pelo consórcio. Mas a gente tem a grande realidade dos consórcios, é que isso aconteceu posterior a essa descentralização e essa pactuação do passado, e os consórcios hoje não conseguem apresentar essa produção para ninguém, né, a não ser para os municípios. Então, o Estado do Paraná tem uma realidade diferente, ele tem um programa chamado Consul, se eu também não estou enganada, que faz um certo cofinanciamento, mas ele é ainda muito pequeno. E os desafios que a gente traz aqui, Adriana, para concluir, é o seguinte, é que a gente precisa realmente que essa produção seja informada para o Ministério, para que o Ministério possa perceber que existe hoje, sim, um baita de um financiamento que não está sendo tripartita, né? Não está sendo assim, compartilhado com os estados e com a União, que precisa ser feito isso. E uma outra situação que eu gostaria de colocar, Adriana, que foi discutido lá na reunião, talvez possa colaborar,
porque eu não consigo enxergar a regionalização sem utilizar a estrutura dos consórcios. E hoje a gente tem dificuldade em direcionar as emendas de saúde. Quando a gente falou de emenda de custeio, através de emenda parlamentar para custeio, acho que alguns de vocês estavam presentes no dia que eu falei que eu era contra. Fui a única parlamentar que me manifestei, todo mundo me criticou, poucos me elogiaram, mas por que eu falei que eu era contra? Porque eu sabia que mais dia, menos dia, isso ia ser uma forma também de transferência de responsabilidade agora para o parlamento. Eu não estou falando de um governo, eu estou falando de um histórico. Isso é desde a época que eu era secretária, cada vez mais empurrando para o município pagar a conta. Agora, eu vejo assim, um incômodo dentro do Ministério da Saúde, que pode ter o ministro Mandetta, que também é parlamentar, né, foi parlamentar, pode perceber o quanto que isso é ruim para o próprio Ministério, porque acaba mexendo no orçamento do Ministério, não é um dinheiro extra. Hoje, todas as emendas de deputados e senadores devem passar a casa de bilhões. Você mexer com bilhões no orçamento de uma área é complexo. E eu vou falar por mim, vou falar da minha culpa. Eu não sou nem um pouco republicana para distribuir recursos. Eu vou distribuir conforme a minha base eleitoral. E isso é regra. Isso é regra. Você vai fazer, vai defender a tua região, vai defender os teus projetos, o que te trouxe para cá. Mas a gente pediu esse ano para os parlamentares da nossa bancada do Paraná, para que a emenda de bancada, pelo menos a impositiva da saúde, fosse feita para os consórcios. Por quê? Porque, ao conversar com o ministro Mandetta, ele cobrou essa questão republicana. Eu falei, qual seria a forma, então, republicana? Os consórcios. Porque os consórcios atendem praticamente, tem em todas as regiões, por exemplo, no nosso estado, é claro. Atende todas as regiões, nós temos 25 consórcios no estado do Paraná, e a gente poderia mandar o dinheiro para o Estado, sei lá, ou para os municípios de gestão plena, e eles fariam uma divisão per capita. Seria algo assim bastante... Porém, a nossa bancada está desistindo de fazer a emenda para os consórcios, que já estava consolidado, justamente pelo excesso de burocracia que nós temos para fazer essa transferência de recurso. Porque o consórcio ainda ele é um prestador de serviço diferente, que não está nem muito para lá, nem muito para cá, não está nem muito como prestador, nem como ente, né? Existe essa dificuldade de enxergar o consórcio dentro do Ministério da Saúde e diversas portarias que nos levam a desistir, muitas vezes, da emenda para consórcio, a não ser para o investimento. Então, uma das reivindicações que a gente está fazendo junto ao Ministério, que eu queria socializar aqui com vocês, e consta no documento que foi entregue ao ministro, que eu vou deixar uma cópia aqui contigo daí, é justamente isso, é que possa se desburocratizar a questão da transferência de recursos para os consórcios com um objetivo: ajudar na regionalização, que eu não acredito que a gente consiga fazer a regionalização sem contar com as estruturas que existem, entre elas os consórcios. Seria isso, Adriana. Obrigada pela oportunidade. Desculpe eu passar na frente de vocês, uma tamanha falta de educação, e perdoe-me por não poder ficar, porque eu realmente tenho voo. Preciso ir, mas fiz de tudo para estar aqui, para poder dar esse testemunho, dar essa contribuição. Muito obrigada, bom dia a todos. Quero agradecer a deputada Leandra, ela gentilmente passou aqui antes, porque eu queria que ela trouxesse o que aconteceu no Ministério da Cultura e a experiência que ela tem. Obrigada, deputada. Bom, dando início aos trabalhos, passo a palavra por 15 minutos ao senhor Renê José Moreira dos Santos, representante do Conselho Nacional